Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre cidadania austríaca por descendência? Quais são as regras que você deve seguir, né, tendo um ancestral austríaco, para que você hoje seja considerado um cidadão austríaco, tá? A gente está falando aqui sem limites de geração, até porque no direito por sangue a gente fica um pouco complicado de falar de limite geracional. A questão é que quanto mais longe esse parente estiver, mais difícil vai ser para você provar que você tem uma linha direta com ele. Ou mais difícil será de provar que esse ancestral era realmente um cidadão austríaco. Mas, de qualquer forma, é possível sim, né, assim como eu consegui, juntar os seus documentos e conseguir a sua dupla cidadania. Então, vamos lá. Primeiramente, o que diz a lei sobre a cidadania, né? Quem adquire a cidadania austríaca no nascimento? Então, as crianças adquirem a cidadania no momento do seu nascimento, se a mãe for cidadã austríaca. Então, fica simples de entender. Mas a gente tem um grande parênteses aqui muito importante, tá? É aconselhável que você esteja com a sua árvore familiar junto de você, né, na sua linha entre você e o antepassado austríaco, tá? Para que você possa ir pegando essas datas e essas regras que eu vou mencionar e você consiga ir traçando na sua árvore se você possui, se você foi passado a cidadania ou se ela foi perdida. Mas então, dentro do parênteses, mães casadas só repassam a cidadania austríaca para os seus filhos que nasceram a partir de 1 de setembro de 1983. Então, ponto importante. Se você tem uma mulher na sua árvore familiar entre você e o seu ancestral, você tem que ficar muito atento que o filho dessa mulher ou a filha dessa mulher nasceu depois de 1 de setembro de 1983. Foi o meu caso. No meu caso, eu tenho uma mulher na família, que é minha mãe. Porém, eu nasci em 1998, tá? Então, a mulher da minha família, da minha linha entre eu e a pessoa que imigrou da Áustria para o Brasil, tinha uma mulher. Só que como eu nasci em 1998, eu não tive nenhum problema, tá? A cidadania ela foi passada. Isso no caso para mães casadas, tá? Se a mãe for solteira, então a cidadania é passada de qualquer forma, em qualquer data, antes ou depois de 1983, tá? E o mesmo se aplica se os pais forem casados e apenas o pai for cidadão austríaco, tá? Aqui a gente não entra nessa regra dos 1983. Então, se o pai é casado com a mãe, o pai é austríaco, o filho vai ser austríaco independente da data de nascimento, tá? Então, é muito importante, eu gostaria só de ressaltar, caso o pai seja austríaco e não a criança nasceu fora de um casamento, é necessário que o pai tenha reconhecido a paternidade da criança em até 8 semanas para que essa criança seja austríaca, tá bom? Então, como que é feita a verificação se uma pessoa possui a cidadania? Então, a verificação se uma pessoa possui a cidadania austríaca somente é possível quando, com base em documentos, se comprova que o próprio requerente, seus pais ou os avós, possuíram a nacionalidade austríaca e não houve perda de nacionalidade, tá? Então, perda de nacionalidade, a gente entra em um assunto bem importante aqui e é o momento que você vai começar a traçar dentro da sua árvore familiar se a nacionalidade, se a cidadania austríaca foi passada de geração para geração até chegar em você, tá? Para a perda de cidadania, o que a gente vai dar como exemplo? Por exemplo, a aquisição de uma cidadania estrangeira, tá? Segundo, o ingresso voluntário no serviço militar de um estado estrangeiro ou o ingresso no serviço público de um estado estrangeiro antes de 1 de 7 de 1966. Então aqui a gente tem algumas informações que a gente precisa se atentar olhando para a nossa árvore familiar, tá? Quando a gente fala de aquisição de uma nova cidadania estrangeira, aqui muito provavelmente você tem que ficar atento ao imigrante, tá? Ao austríaco que nasceu lá na Áustria e veio para o Brasil. Essa pessoa ela se naturalizou ou não brasileira? Se ela se naturalizou, foi em que data? Então eu trouxe um exemplo aqui
para tentar ilustrar para você o quão importante são as datas, tá? Então, o exemplo de um cara chamado Josef, tá? Nasceu na Áustria, era austríaco e migrou para o Brasil em 1969. Chegando aqui, ele casou com a Maria, tá? 1970, e eles tiveram seu primeiro filho, Manuel, em 1971, tá? Então, como o Josef, tá, era austríaco e casado, o filho Manuel era austríaco, tá? Manuel, no caso, nasceu no Brasil, então ele já nasceu com duas cidadanias, tá? Então ele era um cidadão austríaco e um cidadão brasileiro. Acontece que o Josef, ele se naturalizou brasileiro em 1972. Então, logo após o nascimento do Manuel, ali um ano depois, ele se naturalizou brasileiro. Por razões, N razões, né? Talvez ele queria votar o Josef. Acontece que depois eles tiveram um outro filho, o mesmo casal, tá? O Josef com a Maria, tiveram o Roberto, que nasceu em 1973. O que acontece? O Roberto, ele não adquiriu a cidadania austríaca, porque o Josef, quando ele se naturalizou em 1972, o Josef perdeu a sua cidadania austríaca, tá? Lembra? Se você se naturalizou, se você adquiriu uma cidadania estrangeira sendo austríaco, você automaticamente perde a cidadania. Então, o Roberto e seus filhos, por exemplo, eles não são austríacos. Agora, o Manuel, por exemplo, caso, né, não tenha perdido a cidadania por conta de ingresso no voluntário no serviço militar, os filhos do Manuel, por exemplo, caso ele se case ou caso ele reconheça a paternidade, serão austríacos, né, da mesma forma que serão brasileiros, tá? Eu espero que esse exemplo tenha ilustrado um pouco essa questão da aquisição da cidadania estrangeira, que você tem que ficar esperto. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu queria trazer aqui as regras, né, e quem tem o direito, quem pode aplicar. Então, a gente vê que não tem limites de geração, a gente vê que não tem problema dupla cidadania quando se trata de descendência, você não precisa de escolher uma cidadania ou a outra, brasileira ou austríaca, não existe nada disso. Então é super possível, é um processo que no fim é barato. A gente poderia fazer um vídeo aqui falando de outras coisas, como tempo de processo, documentos necessários, como que você organiza seus documentos, preços e tudo mais. Eu acho que são assuntos importantes e que as pessoas ficam em dúvida. Algo que é muito importante também seria falar um pouco sobre Império Austro-Húngaro, tá? E como que você determina que um cidadão que possa ter entrado no Brasil como austríaco seria austríaco mesmo nos dias de hoje, ou se ele seria, por exemplo, croata, ou se ele seria polonês. Então a gente tem uma certa complexidade em determinar isso, né, apenas sem a própria documentação. Então a gente precisa de investigar muito bem as origens desse antepassado, onde ele morava e aonde ele tinha o direito de residir. Mas enfim, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá? Eu deixo o campo de comentários aberto, para caso você tenha alguma dúvida, e também no meu Instagram, @cidadania austríaca, você pode encontrar o meu perfil lá. A minha DM está aberta, você pode mandar uma mensagem, tá? E deixem sugestões de próximos vídeos, de assuntos que vocês queiram ouvir. A gente tem muito assunto para falar aqui sobre cidadania austríaca, tá? Que ficou de fora, mas que são importantes e pertinentes para o assunto e para o seu processo de cidadania, tá bom? Bom, muito obrigado e um grande abraço.